Quando a gente pensa em animais, provavelmente a primeira coisa que vem na cabeça são exemplos rotineiros, como mamíferos, peixes e insetos. Mas esses são apenas uma parte da história. Basta olhar para os becos escuros da zoologia e em pouco tempo você pode se deparar com coisas que desafiam completamente nossas definições de como um animal sequer deveria ser. Criaturas como Daicemida, Orthonectida, Mixosporiea e Trichoplax fascinaram e confundiram pesquisadores desde que foram descobertos pela primeira vez. Alguns deles, inclusive, passaram mais de um século sendo confundidos com protozoárias. E sinceramente, eu acho que dá pra entender o porquê. Atualmente, a explicação mais provável para esses bichos bizonhos serem desse jeito é que esse foi o resultado de uma simplificação gradual, em que seus ancestrais foram evoluindo para se tornar cada vez mais especializados na sua estratégia de sobrevivência, que na maioria desses casos significava ser um parasita e sugar nutrientes de seu hospedeiro. Então tudo que não servia para isso se tornou desnecessário e foi perdido ao longo do tempo evolutivo. A única exceção dos que eu mostrei é o Trichoplax, que de alguma forma sobrevive sendo um slime marinho de vida livre e não parasita ninguém. Essa é a explicação normal. Porém, existe uma hipótese alternativa. Segundo ela, algum desses animais super simplificados que existem hoje poderiam ter surgido de tumores que escaparam de seus hospedeiros originais e se tornaram espécies independentes. Mas como isso pode sequer fazer sentido? Deixa eu te explicar. Tudo começou com a publicação de um artigo chamado De Tumores para Espécies, a hipótese Scandal. E você já sabe que o negócio é forte quando os caras já começam fazendo meme com a própria sigla. Scandal de Speciated by Cancer Development Animals. Ou em português, animais que se originaram de cânceres. Nesse artigo, os autores falam sobre tumores, mais precisamente um tipo muito especial de tumor, os chamados cânceres transmissíveis. E aí você pode estar pensando: Baneto. calma, deixa eu pelo menos me defender. Por mais bizarro que pareça, desde os anos 90 a ciência já tinha evidências fortes de que alguns tumores raros que afetavam animais eram capazes de passar de um indivíduo a outro, se comportando como uma doença contagiosa ou um parasita. Como eles são realmente raríssimos, eu posso basicamente citar os três casos principais. Primeiro temos o tumor venéreo canino, que afeta milhares de cachorros em todo o mundo, e só pelo nome já dá pra perceber que não é nada legal e eu estarei poupando vocês das imagens. O tumor facial dos demônios da Tasmânia. E eu também não vou mostrar esse, mas uma curiosidade é que a célula mutante fazia originalmente parte do sistema nervoso. Era uma célula de Schwann, que é tipo um ajudante dos neurônios. E por fim temos as neoplasias transmissíveis dos moluscos bivalves. Essas células se proliferam no sistema circulatório dos moluscos e conseguem sobreviver na água do oceano por dias até infectarem um novo hospedeiro. Certo, agora estamos saindo das coisas confirmadas e entrando na parte hipotética, e que na minha opinião torna esse artigo único. Os autores argumentam que esses tumores transmissíveis já existem há milhões de anos e que alguns dos animais atuais podem ser na verdade descendentes de cânceres do passado que escaparam de seus hospedeiros, reevoluíram a multicelularidade e se especializaram como parasitas. Parece loucura, mas se existe alguma verdade nessa hipótese, como seria possível encontrar evidências disso? A resposta para isso está em procurar no genoma desses animais. Existem muitos cânceres diferentes, mas em geral o padrão deles envolve mutações em genes específicos relacionados ao controle celular. Por exemplo, mutações no gene da proteína P53, que é considerada a guardiã do genoma e impede que as células com erros no DNA consigam prosseguir e se dividir, ou em genes relacionados à apoptose, que controlam quando a célula deve continuar vivendo e quando ela deve se autodestruir pelo bem coletivo. O que os pesquisadores fizeram foi procurar por essas proteínas e genes nos bancos de dados de genoma e proteoma que haviam sido registrados dessas espécies. Como são genes muito importantes para o funcionamento do corpo, eles deveriam ser conservados em praticamente todos os animais. Mas se houvesse alguma criatura que se originou de um tumor, ela poderia muito bem ter sofrido mutações e perdido algum desses genes nas fases iniciais de seu passado evolutivo, se adaptando para funcionar sem precisar deles. Partindo disso, os genomas foram analisados e o resultado veio à tona.
3 dos 4 suspeitos tinham essas proteínas e foram descartados do estudo. Todo o foco foi então direcionado para o único grupo que sobrou, os estranhos Mixosporídeos. Os Mixosporídeos são um grupo mais esquisito dentro de um grupo de esquisitos chamado Mixozoa. Pode não parecer de nenhuma forma, mas acredite, esses animais são evolutivamente próximos de águas-vivas e das medusas. Inclusive, eles literalmente têm uma versão alterada dos microarpões das águas-vivas, só que adaptado para o parasitismo, que é uma característica meio distintiva deles. Todos são parasitas, atacando principalmente animais aquáticos como peixes e invertebrados. E pra tu ter uma noção do que eu quis dizer com esquisito, vamos agora a algumas curiosidades sobre os mixozoários. Um de seus representantes é a famosa água-viva que evoluiu para virar uma minhoca. E também tem outro que simplesmente perdeu as mitocôndrias e de alguma forma vive de boa sem elas. O que tá tudo bem, né? Não é como se elas fossem tão importantes assim. E eu não vou nem falar do ciclo de vida completamente dodói deles, porque sinceramente eu não entendi. E acredite, teria bem mais coisa pra falar. Mas vamos voltar ao ponto principal antes que isso aqui vire um vídeo ensaio de 4 horas. A ausência de genes de regulação celular realmente diferencia os mixospórios dos demais, até mesmo de seus parentes mixozoários. Aqui a gente pode ver um gráfico com a quantidade de famílias de proteínas ausentes nos vários animais analisados. Quanto maior a barrinha, mais ausências. E as 5 espécies de mixospórios estudadas simplesmente dominaram o gráfico, até se compararmos com os holozoários unicelulares, que pra você ter uma ideia, nem animais são. Certo, admitindo até o momento essa hipótese como possível, como esse escândalo poderia ter acontecido? Bem, segundo os autores, foi mais ou menos assim. Há muito tempo atrás, existia um quinidário parasita de animais aquáticos. Possivelmente algo como o Polypodium hydroforme, que pelo menos ainda se parece um pouco com um água-viva. Ele vivia sua vida parasitária quando teve um tumor em suas células-tronco que dão origem a seus arpões microscópicos. Sim, águas-vivas podem ter tumores, aparentemente. Então isso é tecnicamente possível. As células mutantes teriam passado a se desenvolver e sofrer mais alterações, se livrando dos genes que as mantinham sob controle. Então elas fizeram um grande salto. Metaforicamente, infectando o hospedeiro do cnidário e passando a parasitá-lo. No curto espaço de tempo da vida dele, diferentes linhagens tumorais passaram a competir e a mais adaptada àquele novo microhabitat se tornou a predominante. E por fim, células daquele tumor com maior capacidade de transmissão teriam conseguido fazer mais um salto para outro indivíduo antes que o paciente zero morresse. Tendo conseguido isso, as células cancerígenas agora poderiam até ser consideradas uma nova espécie. Elas manteriam alguns traços de sua forma original e ao mesmo tempo poderiam evoluir novamente a multicelularidade se isso fosse vantajoso para sua sobrevivência e replicação. E em milhões de anos, quem poderá dizer aonde a evolução levaria? Como vocês podem ver, não é mole não. É uma ideia mirabolante. Mas, afinal, isso realmente aconteceu? Bem, a resposta realística é que provavelmente não. É verdade que a ausência desses genes nos mixosporídeos torna possível a explicação inusitada dos escândalos, mas a outra possibilidade da perca gradual de genes não foi refutada. É de fato incomum que genes tão conservados sejam perdidos em grupos de animais, mas não se pode negar que continua sendo mais provável que isso tenha acontecido pelo jeito convencional, como resultado de uma pressão evolutiva para a simplificação, do que por uma perda catastrófica súbita como se propõe no artigo. Além do mais, é importante notar que a taxa de perda de genes do controle celular nos mixosporídeos não foi maior que a taxa de perda de outros genes com funções não diretamente relacionadas a processos cancerígenos. Por fim, recentemente em 2023, um novo artigo foi publicado na revista Nature sobre o tema. E o engraçado é que se você prestar atenção, tu vai ver que são praticamente os mesmos caras que fizeram o artigo original que criou essa confusão toda. Nele, os pesquisadores agora analisaram genomas de Malacosporia e Polypodiozoa, grupos próximos dos mixosporídeos que na época do artigo inicial não haviam sido sequenciados geneticamente ainda. E fazendo isso, eles encontraram também a ausência de vários daqueles genes, mas em um nível intermediário ao encontrado nos mixosporídeos. Com isso, as evidências passaram a favorecer a ideia de uma perca gradual
que estaria acontecendo também em outros grupos, sendo Mixospória somente o exemplo mais extremo. E a hipótese Scandal se tornou ainda mais improvável. Mas então quer dizer que no fim não adiantou de nada? Eu não diria isso. Claro, é verdade que a hipótese foi refutada, mas ainda assim ela foi benéfica para a ciência. Desde a descoberta de que os mixosporídeos não possuíam genes até então absolutamente presentes em todos os animais, até todo o reboliço e as novas ideias que essas descobertas instigaram. É como disseram em um anime que eu vi 3 episódios e achei Peak Fiction. Uma resposta errada não é uma resposta sem propósito. O vídeo foi isso. Muito obrigado a você que viu até aqui. Considera dar like se você gostou e se inscrever porque vai ter mais coisa. E é isso. Tchau, tchau.